Eu vou fazer a leitura da sentença, também da mesma forma, a ordem, independente do resultado, manter a ordem sem manifestação a favor nem contra, não faz parte aqui da tribunal do júri. Visto, etc. Os acusados Vladenilson Daniel Almeida, Marcelo Rios e Jamil Nami Filho foram pronunciados nos artigos 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 4º, combinado com o artigo 20, parágrafo 3º, e artigo 180, todos do Código Penal, e ainda artigo 16 da Lei 10.826/2003. Porque no dia 9 de abril de 2019, por volta das 18 horas, em frente à residência localizada na rua Antônio Vendas, 160, Jardim Bela Vista, nesta capital, Matheus Coutinho Xavier foi vítima de disparo de fuzil indo a óbito. Segundo consta na referida pronúncia, os indícios suficientes de participação recaíram sobre o mandante Jamil Nami Filho, tendo como intermediários Vladenilson Daniel Almeida e Marcelo Rios, e como executores Joanil Miranda e José Moreira Freires. Ainda segundo a pronúncia, o alvo seria Paulo Teixeira Xavier, porém, por erro sobre a pessoa, acabou atingindo o filho Matheus. Consta também que os acusados utilizaram recurso que dificultou a defesa da vítima, pois forneceram aos executores o armamento de grosso calibre 7.62, o que reduziu as chances de defesa da vítima. Narra ainda que a intenção era matar Paulo Xavier por motivo torpe, pois cometeram um crime no exercício das atividades de organização criminosa armada, da qual faziam parte, e no entanto atingiram terceira pessoa, no caso o filho Matheus, que não tinha com eles qualquer pendência, mas apenas porque o pai contrariara os propósitos do grupo, revelando assim a repugnância da motivação do crime. Afirma ainda que em dias antecedentes ao crime, logo após, nesta capital, Vladenilson e Marcelo Rios possuíram, portaram e ocultaram arma de fogo, tipo fuzil, calibre 7.62, modelo AK-47, adquirida e fornecida pela organização criminosa chefiada por Jamil Nami Filho, descartando-a após a prática do delito, com o fim de ocultá-la. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, Vladenilson e Marcelo Rios, juntamente com terceiros, receberam e conduziram um veículo automotor GM Onix, chassi número tal, cor branca, com sinais de identificação adulterados, igualmente adquirido e fornecido pela organização chefiada por Jamil Nami Filho, para execução da vítima, sendo que, horas após o homicídio, incendiaram e abandonaram o automóvel, sabendo tratar-se de produto de furto ocorrido no estado de São Paulo. Houve recurso das defesas, todavia foi mantida a pronúncia pelos tribunais superiores. O pai do acusado, Jamil Nami, também foi pronunciado como mandante, todavia faleceu após ser pronunciado, sendo declarada extinta a sua punibilidade. Este júri foi agendado por 2 vezes para ser realizado por videoconferência, pelo fato de os acusados estarem no Presídio Federal de Mossoró. Todavia, Jamil Filho conseguiu liminar para estar presente na sessão, benefício que foi estendido ex officio aos outros 2, Vladenilson e Marcelo Rios. Assim, nesta data, estão sendo submetidos a julgamento Jamil Nami Filho, Vladenilson Daniel Almeida e Marcelo Rios. Os promotores de justiça, Douglas Odegardo Cavalheiro dos Santos, Luciana do Amaral Rabelo, Gerson Eduardo de Araújo e Moisés Casaroto, pugnaram pela condenação de todos os acusados nos termos da pronúncia. A assistente de acusação concordou com os promotores. A defesa do acusado Vladenilson sustentou, em relação ao homicídio, negativa de participação e exclusão das qualificadoras. Em relação ao crime de receptação, sustentou a negativa de autoria. Em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo, igualmente sustentou a negativa de autoria. Os advogados de defesa de Marcelo Rios sustentaram, em relação ao crime de homicídio, negativa de participação e participação de menor importância. Em relação ao crime de receptação, sustentou também a negativa de autoria. E em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo, sustentou
também a negativa de autoria. A defesa do acusado Jamil Nami Filho sustentou as seguintes teses. Em relação ao crime de homicídio, negativa de participação e exclusão das qualificadoras. Em relação ao crime de receptação, sustentou a negativa de autoria. Em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo, de uso restrito, sustentou negativa de autoria e a consulção com o crime de homicídio. Anoto que os acusados não confessaram nenhum dos crimes. O Conselho de Sentença, por maioria de votos revelados, item A, condenou Jamil Nami Filho nos crimes de homicídio com as duas qualificadoras e no porte ilegal de arma de fogo. No entanto, absolveu do crime de receptação, portanto, acolhendo uma das teses da defesa. Condenou Vladenilson Daniel Almeida nos crimes de homicídio com as duas qualificadoras e no porte ilegal de arma de fogo. No entanto, absolveu do crime de receptação, portanto, acolhendo uma das teses da defesa. E condenou Marcelo Rios nos crimes de homicídio com as duas qualificadoras, no porte ilegal de arma de fogo e na receptação. No tocante à tese da absorção do crime, porte de arma, pelo crime-fim homicídio sustentado pela defesa de Jamil Nami Filho, conquanto muitos entendem que está inserido no segundo quesito da absolvição genérica, entendo por cautela que devo apreciar por quanto afeto à dosimetria da pena, sendo matéria de direito e não de fato. No caso, não acolho a aludida tese, eis que o porte de arma foi em datas anteriores, em outro contexto, com desígnios autônomos, de forma que não pode ser visto como o meio pelo qual atingiu o fim homicídio. Aliás, a própria denúncia é expressa nesses termos, nesse sentido, e segue a cópia aqui, a imagem da parte da denúncia, onde tem essa alusão a essa questão. Logo, fica afastado o aludido princípio. Posto isto e observando a decisão do Conselho de Sentença, condeno Jamil Nami Filho nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 4º, combinado com o artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal e no artigo 16 da Lei 10.826/2003. Absolvo-o do crime de receptação, com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. B. Condeno Vladenilson Daniel Almeida nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 4º, combinado com o artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal e no artigo 16 da Lei 10.826/2003. Absolvo-o do crime de receptação, com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Condeno, por fim, Marcelo Rios nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 4º, combinado com o artigo 20, parágrafo 3º, e artigo 180, todos do Código Penal, e também no artigo 16 da Lei 10.826/2003. Passa a fixar a pena, sistema trifásico, em relação aos crimes praticados por Jamil Nami Filho, de início em relação ao homicídio qualificado. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do artigo 59 não lhe são amplamente favoráveis. Não é portador de antecedentes, conforme folhas tais. Todavia, a culpabilidade é reprovável, dolo intenso, pois ficou comprovado que foi um dos mandantes da execução da vítima com requintes de crueldade. Além do mais, tinha o domínio final da ação, sendo o autor intelectual do crime responsável pelas armas, pagamento, etc. No mais, na forma já destacada, Mateus, vítima real, foi atingido por ao menos 7 tiros de fuzil AK-47, 7,62 mm, armamento de grande potencial lesivo, sendo que o esquema de lesões de folhas tais demonstrou sua capacidade destrutiva, principalmente pela dilaceração do ombro, bem como destroçou sua cabeça. Era proprietário da arma, aliás, foram encontradas na sua casa no bairro Monte Líbano várias outras, inclusive na residência em que morava, no bairro Bela Vista, foi apreendido um suporte para acomodar aproximadamente 10 fuzis, ou seja, sugerindo outro esconderijo de armas. Os motivos e as circunstâncias do crime
motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima foram reconhecidos pelos jurados como qualificadoras. Assim, o motivo serve para qualificar o delito e a outra qualificadora será apreciada como circunstância judicial. Nesse tomo, o modus operandi lhe desfavorece, porquanto a vítima real foi emboscada enquanto manobrava o carro de seu pai, vítima pretendida, cuja foi fuzilada sem saber sequer de onde vieram os disparos. A conduta social e personalidade são normais, trabalháveis, etc. Quanto às consequências do crime, verifico que desdobram da normalidade na medida em que a vítima, um jovem de apenas 20 anos de idade, que cursava faculdade de Direito, deixou pai e mãe, bem como demais familiares em plena juventude. O comportamento da vítima virtual não contribuiu para o crime. Diante dessas circunstâncias judiciais, fixa a pena base em 20 anos de reclusão, tornando-a definitiva, em virtude de não haver agravantes ou atenuantes, bem assim outras causas de aumento ou diminuição para avaliação. Passo doravante a dosimetria do segundo crime, porte ilegal de arma de fogo. Prosseguindo, verifico que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não lhe são amplamente favoráveis, conforme já mencionado. Assim, fixa a pena base em 3 anos e 6 meses de reclusão e 60 dias multa, tornando-a definitiva. Como praticou mais de um crime, mediante mais de uma ação, aplico o concurso material, somando as penas. Assim, Jamil Nami Filho fica condenado em definitivo pelos crimes de homicídio e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito à pena de 23 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 60 dias, estes à razão de 1/15 do salário mínimo vigente à época dos fatos em razão de sua capacidade financeira, o que diferencia dos demais. Passo a dosimetria dos crimes imputados ao acusado Vladenilson, primeiramente em relação ao homicídio qualificado. É portador de maus antecedentes, porquanto, conforme ficha de folhas tais, possui condenação por crime de tráfico de drogas cometido em data tal, trânsito julgado em data tal. A culpabilidade reprovável, dolo intenso, pois provou-se que, além de intermediar/agimentar os executores do crime, entregou a estes armamento de grosso calibre e o veículo que foram utilizados na prática. As demais, engendrou com os executores o monitoramento presencial do imóvel da vítima pretendida, bem como obtivesse informações sobre a localização em tempo real. Para tanto, foi até a residência de Laura Inês Marques Cândia, amiga de Paulo Xavier, com o intuito de buscar informações sobre o seu paradeiro. Logo, o dolo com essa intensidade não merece tratamento penal mínimo como de outro acusado que age com menor intensidade. Os motivos e circunstâncias do crime, motivo torpe e recurso dificultou a defesa da vítima, já foram avaliados pelos jurados como qualificadoras. O motivo serve para qualificar o delito e a outra apreciada como circunstância judicial. Neste tomo, o modus operandi utilizado lhe desfavorece, porquanto a vítima real foi emboscada enquanto manobrava o carro de seu genitor, vítima pretendida. A conduta social e a personalidade são normais. Quanto às consequências do crime, já foram mencionadas acima. Jovem de 20 anos, cursava a faculdade de Direito, deixando pai em plena e mãe em plena juventude. O comportamento da vítima virtual não contribuiu para o crime. Diante dessas circunstâncias judiciais, fixa a pena base para o crime de homicídio qualificado em 18 anos de reclusão, tornando definitiva ante a ausência de agravantes ou atenuantes, bem como causa de aumento ou diminuição. Passo à dosimetria do segundo crime, posse ou porte ilegal de arma de fogo. Como disse, portador de maus antecedentes na maneira já mencionada. Consta do processo que o acusado afora ter possuído, portou e ocultou a arma de fogo tipo fuzil, calibre tal, descartando a posse, para não fosse apreendida. No caso, o grau de reprovabilidade da aludida conduta não pode ser normal, haja vista que se trata, repito, de arma de elevado potencial lesivo, demonstrando assim maior desvalor da conduta. Diante disso, fixa a pena base em 3 anos e 6 meses de reclusão e 60 dias multa, tornando definitiva. Como praticou mais de um crime, mais de uma ação, concurso material, soma-se as penas, Vladenilson fica condenado em definitivo
pelos crimes de homicídio qualificado de posse ou porte de arma de fogo, as penas de 21 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 60 dias multa. Esses a 1,30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, esses que não têm melhores condições financeiras. Prosseguindo, passa a dosimetria dos crimes praticados por Marcelo Rios, primeiramente em relação ao homicídio. Não é portador de antecedentes. No que tange a culpabilidade, no mesmo sentido, mostra-se reprovável, dolo intenso, pois se provou que, além de ter intermediado e regimentado os executores, entregou-lhes a arma de grosso calibre e também o veículo que foram utilizados. No mais, repito, Mateus, a que se depreende do esquema de lesões, foi vítima de ao menos 7 tiros de fuzil AK-47, armamento de grande potencial lesivo. Os motivos e as circunstâncias do crime, as qualificadoras, já foram reconhecidas pelos jurados. Assim, o motivo serve para qualificar o delito e a outra apreciada como circunstância judicial. Neste particular, utilizado no crime, neste tomo, o modus operandi utilizado no crime lhe desfavorece, porquanto a vítima real foi emboscada enquanto manobrava o carro do seu genitor, vítima pretendida. Quanto às consequências do crime, já foram mencionadas acima. O comportamento da vítima virtual não contribuiu para o crime, aliás, morreu absolutamente inocente, sem saber ao menos quem a fuzilou. Diante dessas circunstâncias judiciais, fixa a pena base em 18 anos de reclusão, tornando-a definitiva. Passa a dosimetria do segundo crime de receptação. Infere-se dos autos que Marcelo Rios intermediou a entrega do veículo já mencionado para a execução da vítima, que após a prática do delito foi incendiado e abandonado, visando ocultar a autoria pela perícia, circunstância que não pode ser desprezada. Assim, fixo a pena base em 1 ano e 6 meses de reclusão ao pagamento de 60 dias multa, tornando definitiva. Passa a dosimetria do terceiro crime, de posse ou porte ilegal de arma de fogo. Restou provado que Marcelo Rios possuiu, portou e ocultou essa arma, já mencionado, o fuzil, adquirida e fornecida pela organização criminosa, descartando-a após a prática do crime para que não fosse apreendida. No caso, o grau de reprovabilidade da conduta não pode ser normal, haja vista que se trata, na forma já destacada, de arma com elevado potencial lesivo. Diante disso, fixo a pena base em 3 anos e 6 meses de reclusão e 60 dias multa, tornando também definitiva. Como praticou mais de um crime, aplico concurso material, somando as penas. Marcelo Rios fica, portanto, condenado pelos crimes de homicídio qualificado, receptação e posse ilegal de arma de fogo, às penas de 23 anos de reclusão e ao pagamento de 120 dias multa. Estes a 30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos. Neste ponto, saliento que a pena do homicídio não é exagerada, a pena base, eis que, em abstrato, é de 12 a 30 anos, aliás, os tribunais, exemplo do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, já confirmou várias sentenças condenatórias com penas superiores, guardadas, obviamente, as devidas proporções, por exemplo, o julgado abaixo com pena de 26 anos de reclusão. Segundo aqui em resumo, o que interessa é improcedente o pedido de redução de pena base quando demonstrado que as conjunturas negativas, culpabilidade e consequências do crime são demasiadamente intensas e justificam a exacerbação da reprimenda em patamar muito acima do mínimo legal. Apelação defensiva a que se nega provimento. No mesmo sentido, mas com pena um pouco menor, foi mantida a sentença também desse juízo pelo Tribunal de Justiça de outro acusado, condenado a 18 anos e 6 meses de reclusão, guardado, obviamente, as devidas proporções. Em resumo, no que interessa, a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a exasperação da pena base acima do mínimo legal por atender às peculiaridades do caso concreto dentro da discricionariedade permitida ao magistrado em lei. O crime de homicídio qualificado é hediondo, o regime de pena para todos os réus é o fechado. Deixo para o juízo da execução a análise de possível detração ou outros benefícios a que os acusados têm futuramente direito. Deve permanecer preso até que consigam progressão.
Quanto aos objetos que se encontram apreendidos nos autos, deixam de determinar a destruição, uma vez que ainda existe co-réu a ser julgado, por exemplo, Joanil, que se encontra foragido. Sentença publicada, saindo todos intimados. Bom, finalizando aqui, eu não tenho muito a dizer, apenas parabenizar os promotores, Dr. Douglas, doutora Luciana, titulares desta vara, que comigo atuam há muitos anos, às quartas e às sextas-feiras, da mesma forma o Dr. Casaroto e o Dr. Gerson, que foram designados pela chefia superior, da complexidade do crime. 15 mil páginas, 4 promotores, vários réus. Os 4 com certeza são destemidos e, como sabemos, fazem do luto uma luta constante na busca da condenação, obviamente, quando convencidos da culpa dos algozes de crimes que tiram a vida de um ser humano. Então receba as minhas homenagens, os 4 promotores, pela dedicação aí, não é só de ontem, de hoje, sim, já há tempos que Vossas Excelências vêm com a persecução criminal, no sentido do que o Judiciário responda à altura os interesses da sociedade, da vítima e de todo mundo. Então, receba os cumprimentos. Da mesma forma, parabenizo a banca de defesa, representada por todos os advogados que estão aqui, por sinal brilhante, né? Eu sei que a cadeira do Tribunal do Júri ela é reservada a poucos advogados vocacionados, porque é uma defesa feita direta, ao vivo, onde a oratória, que é um atributo de poucos, acaba sendo um dos pilares entre a condenação e a liberdade dos acusados em geral. Não é a toda evidência, trabalho para todos. O advogado, como nós sabemos, representa o equilíbrio da justiça de tal forma que ninguém pode ser julgado, e aí a importância do advogado. Pior ainda, condenado sem que tenha um advogado para falar por ele, para justificar a conduta dele, que fale na sua defesa. Porque todos nós temos esse direito, e sobretudo um instituto natural do ser humano, apresentar uma justificativa aos seus atos. Daí a importância desses valorosos profissionais que respeito muito, principalmente pelo excelente trabalho realizado aqui na tribuna do júri. Então receba aí meus cumprimentos. É uma causa extremamente muito difícil, mas são vitoriosos já alguns votos favoráveis, enfim, todo o trabalho, não só de hoje, como as conquistas anteriores, principalmente a presença dos acusados aqui na tribuna do júri, que eu acho fruto do trabalho dos senhores aí. Agradeço aos jurados que deixaram seus afazeres, família, compromissos, se afastando aí por esses dias da sociedade, hospedando-se em hotel, se colocando à disposição do judiciário para coadjuvar nesses julgamentos de crimes afetos ao tribunal do júri, daqueles cometidos contra os campograndenses, cada qual votando de acordo com as suas consciências. Parabenizo, por fim, da mesma forma, a força pública estadual e federal, principalmente os policiais que vieram de Mossoró, muito solícitos, aliás, todos aqui também, sendo que auxiliaram nesse julgamento complexo na segurança interna e externa do fórum, à noite, inclusive na frente do hotel, cuidando dos nossos jurados. Muito obrigado a todos, também aos servidores, cada qual contribuindo da sua forma, aqui assessores e servidores em geral. Sem vocês, com certeza, esse julgamento jamais seria realizado. Obrigado, por fim, ao público que nos acompanha desde segunda-feira. Isso só tem a revelar como o crime que tira a vida de alguém desperta a atenção, o interesse da sociedade. Porque nós 11h30 já, né, 23h30, e no entanto estamos aqui com a gente desde cedo, todos os dias. Obrigado a todos, obrigado também ao trabalho do GAECO, agora representado aqui pela doutora Ana Lara, o doutor Antenor e todos os demais promotores
que estão aqui, outros que não lembro, juízes, enfim, público, advogados. Dou por encerrado os trabalhos e Excelência, nada mais. Excelência, desculpe, Vossa Excelência me permite a palavra até pela Sim, ordem? fique à vontade. Claro que as defesas, creio, todos, agradecemos a presidência de Vossa Excelência, sereno, conseguir conduzir um júri complexo como este, com serenidade, com qualidade de trabalho. Os cumprimentos a Vossa Excelência, cumprimentos ao Ministério Público pela dedicação demonstrada ao trabalho, pela lhaneza, pela urbanidade de um júri realizado com respeito entre as partes. Parabéns pelo trabalho realizado. Assistência da acusação, além da situação delicadíssima de mãe, também com o trabalho técnico realizado. Aos jurados que realizaram o melhor trabalho, que entenderam possível e fizeram a justiça na sua consciência, aos advogados, os cumprimentos realmente aos policiais que se dedicaram e tanto se esforçaram, ao público em geral que busca a justiça, mas a defesa de Jamil Name Filho entende que, não obstante o esforço dos jurados, a justiça não foi realizada e deseja constar em ata já a interposição do apelo para apresentação de razões junto ao tribunal, nos termos do artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, respeitosamente. E os cumprimentos novamente a todos os servidores que permitiram a realização deste júri. Tá bem, fica aí consignado o recurso de Vossa Excelência. Lembrando que tem um prazo de 5 dias aí para as razões, tá? Excelência. 604 para apresentá-las no tribunal. Tá bem, eu vou constar aqui. Excelência, da mesma forma, ante o adiantado da hora, eu repiso as palavras do eminente advogado, Dr. Nefe Cordeiro, e enalteço o trabalho, a dedicação, o denodo e a galhardia com o qual fomos tratados como banca de defesa por todos. Enalteço os trabalhos dos jurados que, com sua livre convicção, entendeu por bem esta realização desse ato judicial. Agradeço também a presença de todos e dos réus, e da mesma forma suplicamos pelo registro em ata da apelação da defesa em nome de Marcelo Rios para arrazoá-la em 2º grau. Obrigado, Excelência. Boa noite a todos. Doutor Aloísio, parabenizo o Ministério Público, meus parabéns, as defesas, parabéns, aos jurados. Da mesma forma, a defesa de Vladenilson registra a súplica do apelo e a apresentação de contra-razões do tribunal. Certo, seria importante dizer o fundamento para que depois não haja aí alguma arguição aí. Só o fundamento do recurso. Manifestação contrária à prova dos autos. Que hoje é uma questão formal que... 53, inciso 3º, a linha... Pode retirar os acusados, tá bom? A questão é mais periférica mesmo aqui. A gente agradece a todos.